Olá! Nesse treinamento você vai conhecer os detalhes e características da plataforma de fuso modelo AC02 para percursos até 2 metros. A principal aplicação deste produto é para acessibilidade em shoppings, bancos, entrada de prédios comerciais, condomínios e escolas, podendo ser um local público ou privado. O grupo de usuários que utiliza esse tipo de equipamento são os cadeirantes, mulheres com carrinho de bebê, gestantes, pessoas com muleta, obesos e qualquer pessoa que esteja com mobilidade reduzida temporária ou permanente. Entre as normas atendidas, a primeira é a NBR 9050. Ela é a norma que dita que uma edificação deve possuir acessibilidade. Então, se uma pessoa for fazer uma obra, o local tiver um desnível, esta é a norma que vai estabelecer que a edificação deverá ter uma rampa ou uma plataforma, entre outros requisitos. Se for definido por uma plataforma, a norma que se aplica é a NBR ISO 9386-1. Então, todos os requisitos para a plataforma elevatória são estabelecidos por esta norma nacional. A principal característica da plataforma AC02 é o desnível máximo de 2 metros. Sua movimentação é feita por fuso, com a velocidade de 2,5 metros por minuto. Por exemplo, se for um percurso de 2 metros, a pessoa que está na plataforma levará em torno de 50 segundos para chegar ao pavimento mais alto. A carga máxima é de 325 kg e o funcionamento é por pressão constante. A pessoa tem que ficar pressionando o botão ou joystick para que o equipamento se movimente. Esse modelo de plataforma pode ser instalado em áreas internas ou externas. É projetado para ficar ao tempo. A plataforma é composta por 3 elementos básicos. A torre, que é onde tem toda a parte do funcionamento e mecanismo. A cabina, que é onde o usuário vai estar para se movimentar de um piso para o outro. E as portinholas, uma no piso inferior e outra no piso superior. A torre abriga todo o sistema de funcionamento do equipamento. Como a gente pode ver na figura, nós temos o quadro de comando na parte superior, o fuso e o motor na parte inferior com uma correia que faz a transmissão. O carro é onde vai estar fixada a base que movimenta a cabina. A torre tem 3 modelos, então a sua altura será determinada de acordo com o percurso de piso a piso existente no local. Por exemplo, para até 1,20 m, usamos a torre V120, e ela vai ocupar a altura total de 1,87 m. Se você vai a um local e o percurso tem 1,64 m, o equipamento que será oferecido ao cliente é uma torre V200, para que ela consiga atingir todo aquele percurso. A cabina é formada por uma base antiderrapante pintada na cor preta, pelo flap, pelos painéis de fechamento que tem 1,10 m de altura. A cancela e o flap formam um conjunto de segurança para evitar que o cadeirante ou uma pessoa que estiver no andar de cima possa sofrer um acidente e cair para o piso inferior. Além disso, existe a base anti-esmagamento, que fica abaixo do piso, para evitar que algo seja esmagado. O corrimão é aço inoxidável e a botoeira de cabina fica logo acima do corrimão. Os elementos da botoeira são o joystick que movimenta para cima ou para baixo, um botão de emergência com aviso sonoro, em que o usuário pode acionar esse botão que para o equipamento imediatamente, e também um LED indicativo de equipamento ligado. Esse LED ele é importante para evitar principalmente os chamados falsos de manutenção, quando às vezes alguém simplesmente desligou o disjuntor do local e o pessoal pode chamar a manutenção informando que o equipamento não está funcionando. As portinholas existem em 2 modelos, portinhola com fechamento em acrílico e portinhola com fechamento em chapa de aço. O vão da portinhola é sempre de 90 centímetros, independente do tamanho da base. A altura é de 1,10 m. As bases variam de acordo com o modelo do equipamento. A configuração de entrada e a saída é o que dita o seu tamanho. Uma plataforma com entradas e saídas opostas, onde o usuário entra de frente e sai para o fundo, poderá ter 2 tamanhos de base, 0,90 por 1,40 m e 0,84 por 1,20 m. A base 0,84 por 1,20 m é permitida apenas em local privado. Mas o que é um local privado? É o local onde a pessoa tem que se identificar. Por exemplo,
Para entrar em prédio de condomínio ou em um escritório comercial, as pessoas necessitam de identificação para entrar, o que significa que esses dois locais são um local privado. Agora, um órgão público ou um banco são locais onde as pessoas podem entrar sem precisar de identificação. Nestes casos, o mínimo tem que ser a base 0,90 por 1,40 m. No caso de entradas e saídas adjacentes, o usuário entra de frente e sai para o lado. A norma exige que a base tenha medida de 1,10 m por 1,40 m. Essa medida é importante para que o cadeirante consiga fazer a manobra. A plataforma elevatória, por ser um produto simples, não possui muitos opcionais. Os opcionais são mais relativos à aplicação do produto, como, por exemplo, a rampa. As plataformas precisam de rebaixo de piso para nivelamento adequado no piso inferior. Se não houver possibilidade de fazer o rebaixo, então é necessário solicitar a rampa no orçamento. Outro item que é obrigatório na plataforma é a parede para a fixação da torre. Onde não existir essa parede, tem que solicitar a base de sustentação para que se possa reforçar a fixação no piso, assim como o braço de fixação que vai simular a sustentação da parede. Sem a parede atrás e sem esses dois acessórios, a torre vai sofrer um balanço e não ficará firme. A norma permite a portiola de 1,10 m, mas existem clientes ou até municípios que exigem que a porta inferior seja de 2 metros de altura. Para esses casos, a Daikin possui dois modelos de opcionais de portas de 2 metros. A porta com os fechamentos, como é esse caso da primeira foto, em que existem duas muretas, e a porta que está junto com os fechamentos em chapas, fechando todo o percurso. Existem locais onde o próprio cliente vai fazer o enclausuramento em estrutura metálica ou em alvenaria. Neste caso, a gente recomenda a compra apenas da porta. Esta é uma decisão que você sempre deverá tomar quando estiver visitando o cliente. O principal diferencial em plataformas elevatórias sempre é preço e segurança. Você sempre tem que oferecer no seu primeiro orçamento o produto com o menor preço possível, ou seja, portiola e aço e sem opcionais. Porque às vezes você estará competindo com alguém que não estará oferecendo os itens que são normativos. Com o produto simples, você ficará competitivo já no primeiro orçamento. Se o cliente, depois de receber esse primeiro orçamento, pedir para você fazer as alterações, aí você põe um opcional, põe a rampa, põe uma porta de 2 metros. Montando propostas dessa forma, sua chance de ganhar a venda sempre será maior. O funcionamento é bem simples. Quando a pessoa aciona o joystick ou os botões de chamada, o motor é acionado e, através de duas correias planas, faz uma transmissão do giro do motor para o fuso. No fuso, temos uma porca de acionamento que, quando o fuso gira para um lado, a porca sobe. Quando gira o fuso para outro, a porca desce. Essa porca está presa no carro, que é onde estará fixada a base do equipamento e, consequentemente, movimentará essa base. O motor utilizado é de 1 CV, e a tensão do equipamento é 220 volts, monofásica ou bifásica. O comando da plataforma é eletrônico, composto por uma placa eletrônica microprocessada e duas contatoras para proteção elétrica. As contatoras garantem uma grande durabilidade da placa eletrônica, porque no Brasil, como todos sabem, existe um grande problema de variação de tensão, e as contatoras protegerão a placa, garantindo assim uma grande durabilidade para todos os componentes elétricos. Uma grande vantagem do nosso equipamento é que todos os chicotes são com plugs, ou seja, o técnico durante a instalação não precisa ficar emendando cabos, é basicamente montar e encaixando esses conectores. A operação do equipamento pode ser feita de 3 formas: através do joystick na cabina, movimentando para cima ou para baixo, ou através dos botões que existem nos postinhos das portinholas. Lembrando que é um botão de chamada. Se eu estou no pavimento inferior pressionando o botão, a plataforma desce. Se eu estou no pavimento superior pressionando o botão, a plataforma sobe. Sempre por pressão constante, ou seja, o equipamento só se movimenta enquanto os botões ou o joystick estiverem pressionados. A plataforma possui um sensor de cancela
que em caso de estar levantada, o equipamento não se movimenta. O flap e a base anti-esmagamento são os dois itens que permitem que esse equipamento seja utilizado com a portinhola de 1,10 m de altura. O flap é um dispositivo que oferece uma proteção de 10 cm do piso da plataforma em todo o seu percurso. Este é um item exigido por norma. A base anti-esmagamento é uma proteção que impede que algo possa ser esmagado durante o movimento de descida. Ela é composta por uma base sensível que, ao se deparar com um obstáculo, cessa imediatamente o seu movimento. A cabina possui um botão de emergência para parada imediata. Então, em caso de um descontrole ou pânico do usuário, ele pode apertar esse botão e parar o equipamento imediatamente. Um aviso sonoro será emitido. O acionamento por pressão constante é um elemento de segurança. As pessoas que têm mobilidade reduzida podem ter menos controle do que as pessoas que não têm nenhum tipo de dificuldade de mobilidade. Então, caso ela se sinta desconfortável ou tenha um desequilíbrio, ao soltar o joystick, o equipamento para na hora. A porca de segurança é um elemento também normativo. A porca principal de movimento é um item que pode sofrer dano durante a utilização do equipamento ou desgaste ao longo dos anos, podendo vir a espanar. Por exemplo, se o equipamento estiver subindo e essa porca espanar, a porca de segurança garantirá que o equipamento não desça. A maioria dos equipamentos que tem no mercado não possui essa porca de segurança, e o nosso equipamento possui. Importante sempre informar o cliente sobre este componente. As portinholas também são elementos de segurança, pois possuem um sensor de porta fechada que, se a porta estiver aberta, o equipamento para. Se o equipamento não está no pavimento, existe também uma fechadura eletromagnética que não permite que a porta abra. Então, se o equipamento está em cima, ninguém consegue abrir a porta inferior para entrar. Se o equipamento está embaixo, ninguém consegue abrir a porta do pavimento superior para entrar. Para toda a plataforma elevatória, sempre será necessário adequar a obra civil em acordo com as necessidades do equipamento. Uma obra bem executada representa cerca de 50% da qualidade de funcionamento da plataforma. As obras de adequação são de responsabilidade do cliente, que deve entregar o local em condições perfeitas para a instalação. A Daiken fornece um projeto, um modelo de obra em acordo com a configuração do equipamento adquirido. O projeto de obra sempre deverá ser enviado ao cliente, empreiteiro, engenheiro civil, para que possam executar a obra. Aqui nessas fotos, conseguimos ver uma obra e um equipamento instalado no mesmo local. É possível perceber que os principais elementos da obra são um piso de concreto com rebaixo, um ponto de energia, reforços de concreto para poder fixar a portinhola. Você sempre precisa validar o desnível, largura e profundidade da caixa de corrida. Com isso, você conseguirá garantir uma boa instalação do equipamento. É obrigatório uma parede com uma viga para poder fazer a fixação da torre. Um dreno para escoamento de água em caso de chuva ou lavagem do local. A laje inferior da torre tem que estar com concreto reforçado para garantir a boa fixação do equipamento. Os locais onde serão fixadas as portinholas também têm que ter um reforço de concreto. É importante informar ao cliente e fiscalizar estes itens antes de realizar a instalação, pois se não existirem os reforços de concreto, o equipamento não ficará devidamente fixado, o que irá prejudicar o seu bom funcionamento. Toda plataforma elevatória, por norma, deve possuir um disjuntor e uma DRI exclusiva. O cliente deverá disponibilizar o ponto de elétrica no local da instalação, assim como um quadro elétrico exclusivo. Um dos elementos e medidas principais, tanto para fazer um orçamento, como para você validar se o equipamento vai conseguir ser instalado, é o percurso ou desnível. Essa é sempre a medida do piso inferior ao piso superior, não é do rebaixo até o piso superior. Essa medida é a que vai determinar qual é a torre que será colocada no equipamento. O rebaixo de piso é o que garante que a plataforma fique nivelada no piso inferior. Sem o rebaixo, ela poderá ficar para cima do piso e o cliente precisará adquirir uma rampa. A caixa de corrida deverá ser livre de obstáculos e com parede lisa para a instalação da plataforma e segurança do usuário.
Com relação às medidas da caixa de corrida, você sempre precisa consultar as lâminas técnicas, onde você consegue validar as medidas de necessidade de obra. As medidas variam de acordo com a base. Então, se você tem que instalar uma plataforma com saída opostas, a base indicada será 90 de largura por 1,40 m de comprimento. Assim, você precisará de um espaço livre da caixa de corrida de 1,38 m por 1,45 m. Essas medidas informadas são sempre as mínimas acabadas. Já no caso de uma plataforma adjacente, em que vai ser necessária base com 1,10 m de largura por 1,40 m de comprimento, você vai precisar de uma medida de 1,62 m por 1,45 m. A Daiken trabalha sempre com equipamentos e medidas padronizadas. Caso o local não esteja com as medidas mínimas informadas na lâmina técnica, é necessário informar ao seu cliente que ele precisa adequar as medidas da tabela. Um ponto muito importante a informar é que todo o fechamento do entorno da plataforma é responsabilidade do cliente. A plataforma não contempla guarda-corpo como nós podemos ver nessa foto. Estes itens são sempre feitos pelo próprio cliente para ficar em acordo com a arquitetura do local. Um dos principais diferenciais da plataforma C02 da Daiken é que ela é fabricada toda em chapa de aço galvanizado, o que significa que pode ficar ao tempo. É um produto que tem uma grande proteção contra a corrosão. A chapa galvanizada tem uma fina camada de zinco e ainda uma pintura eletrostática pó por cima. Ela suporta muito bem as intempéries, até mesmo em regiões litorâneas. Todos os parafusos de instalação são em aço inoxidável e a instalação é muito rápida. Por ser um produto padronizado, você consegue instalar em apenas um dia. Apesar de ser uma coisa estranha de se falar, um grande diferencial dos equipamentos da Daiken é o atendimento à norma. Uma grande maioria dos equipamentos existentes no mercado não atendem à norma ISO 9386-1. Então, sempre cite em sua proposta comercial os principais itens de norma que são sensor de porta, sensor de cancela, base anti-esmagamento, fechamento eletromagnético da portinhola e o funcionamento por pressão constante, e também o flap. Como esses são itens que a maioria das empresas não possuem, isso pode e deve ser tratado como um grande diferencial das plataformas. Agradeço a sua atenção e espero que esta apresentação possa ajudar a realizar excelentes vendas.